Olá pessoal, nesse vídeo vamos fazer mesmo a micropigmentação na prática para vocês verem como é que funciona o procedimento. Eu vou falar um pouquinho sobre os pixels também e vou mostrar para vocês como é que a gente faz uma marcação embaixo mais efetiva para dar um pouco de clareamento para a pálpebra da cliente. Eu já tenho aqui os pigmentos que eu vou utilizar na minha cliente. Um deles é um castanho claro, é uma cor Kiwi da NPM. O outro é o Ural, que é um pigmento neutro. Eu sempre utilizo um pigmento neutro junto com a cor que eu escolhi. Isso ajuda a neutralizar e a amonar o pigmento para não termos alterações de cor no futuro. Então, vou mostrar para vocês. A matemática do pigmento funciona como 3 por 1. Ou seja, 1/3 da cor do pigmento é neutralizante, tá? Então utilizamos um pigmento neutro, 1/3. Então se eu utilizar 4 gotas, por exemplo, da cor que eu escolhi, eu vou usar 2 gotas do neutralizante. No caso da Bia, como ela tem bastante espessura de sobrancelhas, então eu vou utilizar 6 gotinhas do pigmento da cor que eu escolhi e 3 gotas do pigmento neutro, tá bem? Os pigmentos neutros, ele tem uma composição maior do amarelo, que é uma cor neutra, não é, que ajuda quando estiver degradando, ao invés de degradar para o azulado, acinzentado e etc, ou para o avermelhado, rosado, ele degrada sempre para o castanho mais claro e deixa o tom mais equilibrado para nos ajudar aí no pós-procedimento também. Uma das dicas que eu dei no outro vídeo é utilizar sempre um misturador para deixar o pigmento mais homogêneo. Mesmo quando optamos por utilizar só uma cor de pigmento, é importante que a gente tenha um pigmento mais homogêneo possível. E por mais que a gente balance o vidrinho do pigmento, não é a nossa cor, às vezes não está tão homogêneo. Então eu misturo sempre, utilizo sempre o misturador. Temos que ter cuidado para não encostar a agulha no batoque, tá, gente? Sempre que eu dou uma formação, eu friso isso, porque se nós encostamos a agulha no fim do batoque, ou seja, no anelzinho que a gente utiliza, acabamos por estragar a agulha que a gente está utilizando. Caso isso aconteça, o ideal é trocar de agulha, tá bem? Eu vou iniciar o procedimento da Bia fazendo aquela linha mais marcada embaixo. O shadow faz um barulhinho na pele. Esse barulho, ele significa que estamos a fazer o shadow corretamente. Porque se não faz barulho, ou seja, se a agulha não está saltando na pele, significa que estamos fazendo um movimento compacto. E se nós fazemos uma sobrancelha compacta, estamos a voltar na época em que não existiam as técnicas que eram mais artísticas, tá bem, gente? Se vocês observarem, faz um barulhinho. E aproximando aqui nos pontos, dá pra gente ver que não está compactado, ou seja, notamos nitidamente os pixels na pele da cliente. No caso da Bia, aqui na cauda, eu vou fazer movimentos mais curtos, o que vai deixar o meu shadow mais escuro nas pontas, porque eu quero dar mais claridade pro início das sobrancelhas. E quero fazer uma técnica em degradê, ou seja, do mais escuro para o mais claro. Observem que eu tenho 3 pontos de estiramento, o primeiro, o segundo e o terceiro, que é aqui na pálpebra da cliente, sem machucar, tá bem, gente? Dedinhos apoiados, o que se movimenta são esses 2 dedos que estão a segurar o dermógrafo. A maneira correta de fazer o shadow é em movimento pêndulo, ou seja, a agulha vai e volta, sempre fazendo os pixels, e é por isso que faz esse barulhinho. Essa é das sobrancelhas que eu tinha o projeto realista. Então, nesse caso, é só mesmo passar o movimento shadow por cima do desenho que a gente já tinha feito. Tem dor, Bia? Não. Eu sempre vou reforçar o movimento shadow embaixo e alargar em cima,
para dar mais naturalidade na parte da superfície da sobrancelha da cliente, ou seja, na parte superior eu sempre alargo um pouco o movimento, para o shadow ficar mais claro, tá? Quanto mais pequenininho eu fizer um movimento, mais escuro. Quanto mais largo, mais claro e natural. Por isso que eu fiz um movimento pequenino aqui e aqui tenho feito um pouco mais largo. Se você está começando na micropigmentação, o ideal é trabalhar sempre com o dermógrafo em velocidade média. Eu vou terminar a sobrancelha do lado direito da cliente e vou passar para outras sobrancelhas. Nunca estamos a limpar, tá? Não limpamos logo em seguida de terminarmos o procedimento ou de terminarmos de dar a primeira passada. Porque se a gente está sempre a limpar, aumenta a irritabilidade da pele e acaba por, na cicatrização, criar muita casquinha e aumenta também a inflamação da pele da cliente. Então deixamos essa sobrancelha descansar e passamos para a próxima. Nessa sobrancelha é aquela que eu tinha deixado o mapeamento livre, mas não fiz projeto realista. Nesse caso, nós vamos sempre fazer a linha de baixo primeiro, para deixar um pouquinho mais marcada. E é só trabalhar dentro da linha que nós temos. Eu faço aqui um movimento de shadow mais escuro, ou seja, mais curto, que é mesmo para ficar mais marcadinho embaixo e dar aquele efeito degradê, tanto de baixo para cima, quanto do final da sobrancelha para o início. Na cauda das sobrancelhas, sempre fazemos movimento de empurrar, de arraste para frente, que é para ficar a pontinha mais marcada do que o restante da sobrancelha. O shadow é normal que espigue o pigmento, porque ele vai saltando na pele da cliente para fazer os pixels, então ele faz bastante sujeira. Se vocês tiverem medo de perder a marcação, vão limpando de vez em quando. A posição do dermógrafo tem que estar em 90 graus. Mas nesse caso a pele dela está virada para cá, então eu estou trabalhando em 90 graus aqui, em relação à pele dela. Os 90 graus nem sempre tem que estar aqui. Claro que quando eu estou a trabalhar aqui em cima, o 90 graus está aqui, não é? Tem 90 graus. Mas aqui eu tenho que trabalhar em 90 graus em relação à pele da cliente. Se vocês tiverem medo de perder a marcação, vão limpando de vez em quando por fora da marcação. Esse anestésico ele é assim um pouquinho pegajoso, mas vamos sempre limpando por fora da marcação para não perdermos a marcação que nós temos da cliente. Se bem que depois da primeira passada já vamos ter ali a marcação do shadow, por isso não temos que nos preocupar muito. Mas se você tem medo, eu indico que no começo vá limpando sempre em volta quando vocês fizerem ali o shadow e espirrar um pouquinho de pigmento para fora, tá bem? É importante que vocês trabalhem sempre em posição mais confortável possível, tá, gente? A ergonomia é importante no nosso trabalho, até para não prejudicar a nossa coluna. Temos que ter sempre cuidado com a posição que estamos trabalhando. As técnicas mais delicadas, como a micropigmentação, não é ideal fazermos de pé, porque quando estamos de pé, o nosso corpo já tem que sustentar o nosso corpo inteiro, não é? A nossa musculatura está ali a nos sustentar de pé e temos muito menos precisão para trabalhar. Para além disso, se estivermos muito cansados, vamos acabar por pesar a mão nas sobrancelhas da cliente. E nesse caso, principalmente no shadow, temos que ter a mão muito leve para conseguirmos fazer os pixels de maneira mais suave e mais delicada. Se nós observarmos aqui, já se nota ali os pixels, é onde eu fiz o arraste pra frente, tá? Sair um pouquinho de linfa da pele é normal, sangrar muito não é. Se a pele sangra é porque nós estamos aprofundando demasiadamente a agulha. Então vamos limpar pra gente fazer a segunda passagem. Se observarem praticamente, já tá ali bem micropigmentadinho, já tem alguma definição embaixo onde eu fiz a linha mais marcadinha. Já se nota ali no começo os pixels e se nota também que a sobrancelha dela vai em degradê, ou seja, do mais escuro pro mais clarinho. Aqui na zona da cicatriz eu reforcei
um pouquinho, praticamente a cicatriz dela tá bem disfarçada, quase que já não se nota. Nesses casos eu explico sempre para cliente, tá, gente, que pode não ficar logo no na primeira sessão do procedimento, pode não cobrir totalmente a cicatriz, e é por isso que tem o retoque. A nossa pele, quando tem contato com o pigmento, ela tenta expulsar, porque o nosso corpo reconhece que o pigmento que está ali não pertence ao nosso organismo. Então é normal ter alguma falhinha. Alguns procedimentos não dá retoque, tá? Em outros é necessário o retoque. De qualquer maneira, eu peço sempre para a cliente voltar depois de 40 dias de fazer o procedimento para eu ver como está, se é necessário algum retoque ou não. Por que eu peço 40 dias? Isso é importante falar também. A nossa pele, ela cicatriza com 28 dias. Então tem muito profissional que prefere fazer com 30. Eu peço 40 porque às vezes com 35, 36, 37 dias a cor ainda está voltando, porque cada pele cicatriza em um tempo diferente. E temos que entender que cada pele reage de uma maneira diferente ao pigmento. Então eu prefiro fazer o retorno com 40 dias. Gente, estou finalizando aqui a técnica da Bia. Fizemos o degradê, dá pra notar aqui nitidamente do mais escuro pro mais clarinho. O início da sobrancelha tá muito mais natural. Vocês observam que aqui tem pixels, mas pra ficar mais marcadinho e mais delicado, eu faço sempre um acabamento com micropixels, que vai dar aquele efeito de sombreado em degradê mais delicado. E faço sempre do outro lado também. Se vocês observarem, a Bia tem mais pelinhos desse lado na sobrancelha do que nessa. Então vamos tentar igualá-las ao máximo. Ou seja, tenho que fazer mais pixels nessa sobrancelha para dar um efeito de mais volume do que na outra. Nota-se assim os pixels, nunca aprofundar muito a agulha, nem demorar para retirar a agulha. Porque senão a agulha vai depositar mais pigmento do que o que nós queremos e não vai ficar um pixel delicado, tá, gente? Então é isso, pessoal, o procedimento tá feito, tá? Acabei de finalizar aqui a técnica da Bia. Se vocês quiserem ver aqui mais aproximado, nota-se muito bem os pixels, tá? Essa cor é uma cor mais clarinha, porque a Bia tem os olhos claros, o cabelo claro, o pelinho da sobrancelha dela não é muito escuro. Também nota-se aqui bem os pixels, se quiser aproximar um pouquinho, consegue se ver bem os pixels. Quando cicatrizar vai ficar super natural. Gostou, Bia? Sim. Então é isso, pessoal. Tá em degradê, se vocês observarem, tá mais clarinho aqui. Eu fiz os micropixels no final para dar mesmo esse efeito de degradê e de mais claridade no início. Essa marcação embaixo, se vocês notarem, tá mais marcadinho, como fizemos a linha mais marcada, dá um pouco mais de claridade para a zona da pálpebra e abre um pouquinho mais o olhar da cliente também. Aqui em cima eu subi um pouco, que era para igualar as duas sobrancelhas, porque essa é muito mais baixinha que essa, sem sair muito da estrutura da cliente. Às vezes nós temos que explicar, tá? Muitas vezes nós temos que explicar para cliente que não é possível colocar exatamente no mesmo ângulo as duas sobrancelhas, tá? Eu costumo dizer que existem sobrancelhas irmãs, mas não existem gêmeas, porque às vezes a disfunção da sobrancelha e a assimetria é tão grande que para fazermos uma sobrancelha igual a outra, tínhamos que fazer uma sobrancelha totalmente fora dos pelinhos da cliente. E aí o que vai acontecer? Nós vamos desenhar a sobrancelha fora e quando os pelinhos da cliente crescer, vai crescer duas sobrancelhas. Então não é o ideal é tentarmos ajustar, se uma está mais alta que a outra. Nós tentamos abaixar uma e subir um pouquinho a outra para ficar o mais simétrico possível, tá? Nem sempre não dá para fazer tudo à linha, não é? Eu até costumo dizer que não, as sobrancelhas não são fabricadas, são naturais, foi Deus que criou e tem cada uma a sua maneira. Temos que tentar ajustar sempre dentro da linha natural de cada cliente, ok? Então é isso, até o próximo vídeo. Eu sempre estou finalizando um procedimento, aproveitando para falar disso, eu vou falando sobre os cuidados no pós-procedimento para cliente. Eu envio sempre os cuidados para elas, dou uma fichinha com os cuidados que tem que ter, mas às vezes acontece de muitas dúvidas no pós-procedimento. No próximo vídeo eu vou estar falando sobre isso com vocês. Gostou? Se inscrevam no canal. Um beijinho!